Então, os arquétipos, eles nos ajudam a entender as relações humanas a partir da nossa essência, né? Então, a partir da nossa essência, a gente pode saber mais sobre nós mesmos, como pessoas e como sociedade. Então, primeiro eu queria que a gente definisse um pouquinho o que é arquétipo, não é? Para ficar bem claro na mente de todo mundo o que verdadeiramente é isso. As pessoas ouvem muito falar, como eu falei, os esotéricos, os místicos, os neurolinguistas e etc. têm prostituído muito essa terminologia, não é? E vamos tentar entender então o que ela é e como a gente pode aplicar esse conceito na nossa vida. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é que a terminologia arquétipo foi cunhada por Jung, né? E o arquétipo, de acordo com Jung, ele serve para explicar a construção daquilo que ele chamou de inconsciente coletivo, ou seja, o conjunto de símbolos primitivos, né, compartilhados por pessoas de todos os lugares e de todos os tempos, que expressam os elementos da psique que vão além da nossa razão, tá? Então, os arquétipos, né, eles se tornam padrões, são padrões emocionais e comportamentais que moldam a nossa maneira de processar as nossas sensações, as imagens, as percepções, né, como um todo significativo, que pode dar um significado para as nossas experiências, tá bom? Então, de alguma forma, para Jung, né, os arquétipos eles se acumulam nas profundezas do nosso inconsciente coletivo para formar um molde que dá sentido àquilo que acontece conosco, a todas as coisas que acontecem na nossa vida, tá? Apesar do arquétipo ele ser um conceito relativamente abstrato e bastante amplo, né, a gente pode definir o arquétipo de uma maneira relativamente simples, tá? Arquétipos são as imagens e os conceitos que transcendem o tempo e a cultura, certo? Eles são ícones que permeiam os mitos, as lendas do passado, os filmes, as séries dos nossos tempos. É por isso que a gente se sente tão conectado com determinadas séries e a gente desgosta de outras, não é? Porque a gente não está fluindo naquele arquétipo, porque a gente não está fluindo naquele símbolo. Aquele símbolo não quer nos dizer nada, tá? Então, Jung descreveu, né, o arquétipo da seguinte maneira, como formas e imagens de natureza coletiva que ocorrem praticamente em toda a Terra como constituintes do mito ou dos mitos, né? E ao mesmo tempo como produtos individuais do nosso inconsciente, tá? Ele também, né, classificou os arquétipos como as formas e as imagens que são impressas e programadas mentalmente no nosso sistema psíquico, tá? Então, segundo Jung, né, os arquétipos eles aparecem nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, e eles nos ajudam a desembaraçar a nossa mente inconsciente e a explicar, né, os nossos anseios, as necessidades mais profundas da nossa alma como seres humanos. Tá bom? Tá vendo como é muito mais profundo, né, do que algumas pessoas dizem e falam sobre arquétipo, tá? Então, né, o que a gente pode entender é que dessa maneira o arquétipo ele é constituído tanto pelas fantasias quanto pelas representações dos sonhos, que são sempre vinculados às lendas, aos mitos, aos conceitos religiosos que moldam a experiência dos indivíduos, tá? Então, os arquétipos, eles nos ajudam a entender as relações humanas a partir da nossa essência, né? Então, a partir da nossa essência, a gente pode saber mais
sobre nós mesmos, como pessoas e como sociedade, tá? Então, os arquétipos são encontrados nos padrões, né, que a gente vê nas histórias, né, que a gente conta, né, e em nós mesmos, enquanto pessoas encarnadas nesse simbolismo humanizado que a gente vive, tá? Os arquétipos também expressam sentimentos universais, né? E tudo aquilo que encontra um caminho através disso. Nos negócios, na magia do dinheiro, né, a gente pode traduzir o conceito do arquétipo como personagens modelos que representam os grupos de clientes, por exemplo, com base nas motivações dessas pessoas, nas necessidades, nos comportamentos, nos estilos de vida dessas diferentes pessoas, tá? Quando a gente se centra, né, no conceito do cliente e no papel desse cliente como a pessoa que adquire aquele bem que a gente está querendo vender, mesmo se a gente tem um trabalho na carteira, né, o que a gente está fazendo é vendendo uma habilidade para a empresa. Então, a empresa também está dentro desse conceito do arquétipo, tá? Então, quando nós nos concentramos, né, nesse consumidor, nesse papel do cliente como comprador, a gente está falando sobre uma persona do comprador, tá? Quando nós nos referimos ao consumidor como usuário dos nossos produtos ou dos nossos serviços, quando nós colocamos ele, né, no foco da experiência como cliente, então aí a gente começa a falar em termos de arquétipos, tá? Então, isso, os arquétipos, essa nomenclatura, ela pode se tornar uma metodologia própria de segmentação de clientes, tendo como base as emoções, os padrões, os comportamentos, as atitudes desses clientes. Então, eu conhecendo melhor cada um desses clientes, né, ou aquele público com quem eu quero me comunicar, eu consigo criar uma marca, eu consigo criar uma empresa, eu consigo criar uma linguagem que vai falar com essa pessoa em termos emocionais, visuais, sensoriais, tá? Então, né, isso torna mais fácil compreender as diferentes pessoas e as diferentes expectativas das pessoas em relação às marcas, aos nossos negócios, às experiências de compra dessas pessoas, né, quando elas se aproximam daquilo que a gente faz, daquilo com que a gente trabalha, tá? Então, isso a gente chama de arquétipos de marca, né? Esses arquétipos de marca, eles podem gerar excelentes estratégias de venda, de apelo e de aproximação com o seu público-alvo a partir de gatilhos que são emocionais. Todo mundo faz uma compra, faz uma decisão de comprar com você ou comprar com outra pessoa, adquirir o seu produto, adquirir o produto de uma outra pessoa, não é? Através de uma reação emocional. A compra, já foi comprovado, ela não é, né, uma resposta consciente, pelo menos na maior parte das vezes. Não é? É por isso que a compra de um produto, a compra, né, quando você adquire uma marca, é algo que você faz de forma impulsiva, né? Você não pensa muito, é aquela coisa do momento. Se você for dar uma voltinha, provavelmente você vai pensar e você não vai querer aquilo. Você vai falar, não preciso, posso comprar amanhã, não é agora. E o que faz com que algumas marcas sejam extremamente bem-sucedidas e outras não sejam sucedidas? Que alguns negócios tenham um grande sucesso e outros negócios não tenham tanto sucesso assim, não é? É se nós conseguimos despertar, né, esse gatilho emocional das pessoas que fazem com que elas comprem, com que elas adquiram um determinado produto, ou que elas comecem a se relacionar com a nossa marca, tá? Com aquilo que a gente faz, com aquilo com que a gente está trabalhando. Então, os arquétipos, gente, eles vêm sendo usados já há muito tempo em grandes corporações no mercado, né? Para entender o comportamento e o posicionamento dos seus clientes e para se aproximar desses clientes, tá?
Então, esse conceito, né, que eu estou falando de arquétipos de marca, ele começou a ser usado no setor daquilo que a gente chama de neuromarketing, já lá na década de 80. Então, já faz bastante tempo que as grandes corporações usam isso. Né? Tem duas autoras que foram extremamente importantes para isso, que é a Carol Pearson e a Margaret Mark, né, que escreveram uma obra bastante interessante que eu indico para vocês, que é O Herói e o Fora da Lei. Nessa obra, essas duas autoras elas propõem a aplicação desses arquétipos no marketing, o conceito dos arquétipos no marketing, para que as marcas elas tivessem um maior propósito e gerassem também conexões reais, verdadeiras, uma fidelização com os seus clientes, tá? Isso depois foi expandido, obviamente, né, com o tempo, através de estudos de branding, né, que acabou incorporando, inclusive, o conceito do arquétipo até na identidade visual das marcas, tá? Então, dá para a gente perceber que não é algo que acontece hoje, não é algo que vem de agora, é algo bastante antigo que já vem sendo utilizado pelas grandes corporações e que se você está querendo alcançar prosperidade, sucesso, dinheiro na sua vida, né, não aplicar, você está perdendo um grande trunfo de é, fidelizar os clientes e fazer com que eles se relacionem melhor com o seu produto, com aquilo que você venda, nem que o que você venda seja as suas habilidades para uma empresa. Não é? Uma secretária, ela vende a habilidade dela de atender as pessoas, de falar em outros idiomas, de responder adequadamente um e-mail, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala em produto, a gente está falando, né, de uma forma bastante ampla. As suas habilidades, elas são produtos para o mercado de trabalho, sempre. Tá? E se você não está utilizando o arquétipo, você está trabalhando duro demais. Né? Você poderia tornar a sua experiência profissional muito, né, melhor, ter muito mais sucesso, de uma forma muito mais fácil do que simplesmente ficar esperando que as pessoas reconheçam a sua o seu grande empenho, né, as suas grandes habilidades. Você já parou para perceber que existem diversos casos de reconhecimento profissional que nós classificamos como injustos? Não é? Você trabalha, 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 é uma pessoa super esforçada, chega no seu horário, faz todo o seu trabalho, não é? Mas sempre quem leva os louros, sempre quem de certa forma, leva os elogios, é a pessoa que você mais considera procrastinadora, menos profissional, que chega atrasada, né, que não tem um compromisso real com o seu trabalho. Garanto que várias pessoas que estão aqui já vivenciaram isso nos seus trabalhos. Né? Já viram pessoas extremamente competentes e comprometidas com o seu trabalho serem demitidas, enquanto outras que não são tão comprometidas assim, né? Só fizeram crescer dentro daquele trabalho. O que faz isso? Por que isso acontece? Com certeza, né? Em 80% das vezes é porque aquela pessoa está trabalhando corretamente com o conceito do arquétipo no seu sistema de trabalho, né? Ela está dando para os arquétipos da sua empresa, do seu grupo de trabalho, exatamente aquilo que os arquétipos desejam. Está se comunicando exatamente da maneira como aqueles arquétipos desejam que ela se comunique. Tá? Enquanto outras pessoas só têm empenho, né, têm profissionalismo, mas não têm essa habilidade, ou pelo menos esse conhecimento, não é, de se comunicar adequadamente com as pessoas, usando a linguagem, a simbologia do arquétipo em que aquela pessoa, que o chefe, que aquela corporação, porque a empresa também, né, ela é um arquétipo, naquele arquétipo que aquela empresa ela vibra, tá? Então, para a gente expandir um pouquinho mais isso, pensa numa pessoa de personalidade forte, né? E numa outra que não se posiciona
ou tem traços misteriosos que são muito fortes. Qual das duas tem a maior chance de ser lembrada? Né? Aquela que é mais marcante ou aquela que não é tão marcante assim? Não é? Tudo isso tem a ver com o conceito de arquétipo. Né? Com certeza, aquela que apresenta características mais marcantes é aquela que trabalha melhor o seu branding personal, o seu personal branding, a sua marca pessoal, tá? Ela tem um traço que a distingue de todas as outras pessoas, né? Então, ela assumiu completamente aquele seu arquétipo, tá? O mesmo, né, vai acontecer com marcas específicas de empresas, não é? Aquelas que não se posicionam, aquelas que tentam abraçar uma série de causas, que não fica muito claro o que é aquela marca, não é? é elas parecem que são marcas superficiais. Elas dificilmente, né, vão ser lembradas quando um cliente ele precisar fazer uma decisão entre duas marcas próximas e parecidas. Então, a pior coisa que tem é você querer colocar sob a sua marca todas as coisas. Você querer se comunicar com todos os públicos. Não é? Isso faz com que no final você não se comunique com público nenhum. Né? É que nem eu falo, é a mesma coisa, né? Você confia numa pessoa que é encanador, que é pedreiro, eletricista, mecânico, funileiro, encanador. Geralmente não, né? A gente procura alguém que tenha se desenvolvido em um determinado segmento e explorado aquele segmento com profundidade. A mesma coisa é quando a gente vai apresentar as nossas habilidades profissionais, ou quando a gente vai apresentar uma marca, se nós somos um artesão, se a gente tem uma empresa, uma loja, um comércio, tá? Ter uma identidade definida, né, é a sua marca. É o que você melhor pode fazer, porque isso gera o reconhecimento da sua marca, faz a sua marca se destacar no mercado, não é? E você cria pontes de conexões que são genuínas entre o seu produto e o público que recebe aquela mensagem, tá? Pensa, por exemplo, né, nas grandes empresas que se destacam no mercado, sei lá, pega uma Gucci, pega uma Chanel, uma Lacoste, não é? Quando você compra uma bolsa, quando você compra uma camisa, ou quando você compra uma calça, você não está pagando apenas pelo tecido em si. Porque você sabe que aquele tecido é extremamente barato, não é? Existe uma essência ali de construção naquela marca, né? Toda uma construção do que representa você ter aquele bem de consumo. Quem você se torna quando você tem aquele bem de consumo, quando você pode adquirir aquele bem de consumo, como as outras pessoas também vão te enxergar, não é? E como isso reflete você, os seus gostos, o seu dia a dia, certo? A sua busca ou não por qualidade, né? O mesmo acontece. Se a gente vai tomar um café, por exemplo, numa loja como, sei lá, como Café do Ponto, não é? Ou a Casa do Pão de Queijo, agora a gente tem a Starbucks no Brasil, não é? Por que a gente não vai tomar o café ali da lanchonete da esquina, que é a mesma coisa do café da Starbucks, muitas vezes, não é? É, é quase a mesma coisa, não é? Porque a gente está pensando em tudo aquilo que aquela empresa representa e tem a nossa identificação com aquele processo. A gente se identifica com aquela marca. Adquirir aquilo representa quem você é, expressa para o mundo o que você é, tá? O que você apoia, o que você deixa de apoiar. Tudo isso tem a ver com o conceito da marca, né? Então, os arquétipos, gente, eles existem justamente para fortalecer essa essência e criar ofertas que vão além, né, da simples necessidade de ter algo ou do desejo da gente ter algo, né? Estar relacionado com uma marca significa adquirir um arquétipo, implica, tem implicações sociais,
implica gatilhos emocionais, né, que envolvem esse ato de realizar compras específicas, que é o produto final, mas que tem a ver com uma série, com o universo todo que a gente se sente inseridos, né? Que nós nos sentimos inseridos, tá bom? Então, é exatamente por isso que todas as empresas, elas têm, né? Elas, de certa forma, elas se esforçam bastante na hora de se comunicar com o seu público, tá? Porque essa proposta, né, se comunicar adequadamente, é o valor, é o pilar central, né, que gera a identificação com o seu público. Então, se você quer ter sucesso nos seus negócios, você precisa saber qual é o arquétipo do seu público. Com quem você está se comunicando? Né? Qual é o arquétipo desse público com quem você está falando? E aí, entendendo isso, você pode usar os símbolos desse arquétipo, os símbolos que esse arquétipo ele responde, para obter sucesso, para obter, né, como é que eu vou dizer, um retorno positivo daquilo que você está fazendo e daquilo com que você está se propondo, tá? Então, hoje, né, nos arquétipos de marca, a gente diz que existem 12 arquétipos. Olha só, a gente teve 12 tipos monetários, agora a gente também tem 12 arquétipos, tá? Eu vou falar basicamente sobre cada um desses arquétipos, tá? Para que você, através desse conhecimento, tente entender qual é o público com o qual você está se conectando. Cada um dos nossos negócios se conecta com um público diferente, se conecta com um arquétipo diferente. E conhecendo esse arquétipo, se torna muito mais fácil eu falar a linguagem daquele público que eu quero atingir e transformar isso em valor para a minha vida e para o meu negócio. Tá? Então, a gente pode dividir, né, esses 12 arquétipos em 4 casas, basicamente, né, agrupar esses arquétipos em 4 grupos diferentes, tá? Então, a gente vai ter, né, o arquétipo daquele que busca pela satisfação ou pelo paraíso, que é o arquétipo do inocente, do sábio e do explorador. A gente tem o arquétipo daquele que deseja deixar a sua marca no mundo, ou seja, o grupo, né? Daquele que deseja deixar a sua marca no mundo, que é o arquétipo dos rebeldes, que é o arquétipo do mago e o arquétipo do herói. A gente tem aquele que deseja se conectar com as outras pessoas. Então a gente vai ter aí o arquétipo do amante, o arquétipo do bufão ou do palhaço, né? E do homem comum, do homem simples, que algumas pessoas chamam de amigo, tá? E a gente vai ter aquele arquétipo, aquele grupo de arquétipos das pessoas que buscam proporcionar uma estrutura no mundo para as outras pessoas. E aí a gente tem o cuidador, o governante e o criador. Então, vamos explorar primeiro aqui, né? Falar rapidamente. Claro que eu vou falar bem por cima, né, gente? Tá? Mas isso já vai dar algumas dicas do que vocês podem fazer para se comunicar melhor aí com o público que vocês desejam, para isso ser revertido em valor para vocês, né? Então, o arquétipo do inocente, o público inocente, quando a gente vai lidar com esse público inocente, é aqueles que, de certa forma, precisam de segurança em algum nível, tá? Então, essas pessoas querem marcas que transmitam para elas uma segurança. Segurança na compra, segurança nos processos, né? Que elas vão estar mais seguras a partir do momento que elas tiverem aquela marca de alguma maneira, tá? O sábio precisa entender, compreender. Então, é sempre as pessoas que estão ali buscando uma maior compreensão sobre todas as coisas, né? O explorador é aquele que precisa de liberdade. Então, a marca tem que se comunicar de uma maneira livre, deixar para que ele decida fazer ou não a sua compra, não tentar transparecer que ele está sendo coagido para fazer uma decisão na sua compra ou em adquirir um bem, um produto e uma marca, tá?
O rebelde é aquele que busca pela liberação. Tá? Ele é aquele que quer deixar a sua marca no mundo, transparecendo que ele é um ser que está sempre em comunicação, em contato e deseja, né, a liberação de processos na sua vida. O mago está buscando pelo poder, o herói, a maestria, o amante, a intimidade, o bufão, o palhaço, o pícaro, como a gente chama, a diversão, né? O homem comum, o amigo, está precisando buscar sentir pertencendo a alguma coisa, a um grupo, a uma tribo. Então ele precisa de uma marca que transmita esse conceito para ele. O cuidador busca servir, né? O governante busca controlar e o criador busca inovar, tá? Então, olha só, o cuidador, né? Ele é aquele que cuida e protege aos demais. Geralmente são as pessoas mais maternais, as pessoas carinhosas. O público com o qual você está querendo se comunicar é o grupo dos cuidadores, né? Os sábios são aqueles que trazem sabedoria, insight, são pessoas conhecedoras, são fontes confiáveis. O público que você está querendo se comunicar, né, é um público que está na categoria dos sábios, tá? O herói, né, é aquele que ajuda a melhorar o mundo. São pessoas audazes, são pessoas audaciosas, são pessoas seguras de si. As pessoas, o seu produto se comunica com essas pessoas de alguma forma, tá? O explorador, né? Aquele que quer descobrir as experiências, são pessoas inquietas, aventureiras, que buscam coisas novas na sua vida. Será que o público que está querendo adquirir a sua marca são os exploradores? Os magos, né? São aqueles que tornam os sonhos realidade. São pessoas visionárias, são pessoas carismáticas, né? São pessoas que inspiram as outras. Sua marca, seu produto, o seu serviço que você está querendo fazer, você está querendo prosperar, né? O meio pelo qual você está querendo prosperar é com essas pessoas que você se comunica. O bufão são aqueles que trazem alegria, diversão, humor, né? São pessoas espontâneas, tá? O amante, né? Criam intimidade, inspiram amor, são pessoas apaixonadas, sensuais. O governante controla, né, e cria ordem nas coisas que faz, são líderes natos, são um modelo a seguir. O inocente querem ser pessoas boas, otimistas, ter um impacto positivo na sociedade. O criador, ele cria algo de valor para as outras pessoas, são pessoas criativas, imaginativas. O rebelde, né, é aquele que rompe as regras, que são pessoas selvagens, estão sempre trazendo mudanças para a sociedade. E o amigo, o homem comum, ele é aquele que busca ser parte de algo, se conectar com algo, tá? São aquelas pessoas que estão numa busca constante para se tornarem parte de alguma coisa. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas marcas bastante famosas e o público com o qual elas se comunicam. E aí você vai conseguir perceber que se você gosta ou não dessa marca, é porque você vibra dentro daquele arquétipo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí, né, a Coca-Cola e o McDonald's, são duas marcas de sucesso, né, conhecidas por todas as pessoas. Essas marcas, elas estão dentro da categoria do arquétipo que a gente chama de inocente. Elas são marcas simples, são marcas concisas, são marcas que estão sempre transmitindo uma mensagem de otimismo para as outras pessoas e de esperança para as outras pessoas. Tá? Se a gente observar, muitas delas são quase uma religião para algumas pessoas. Quem já não viu pessoas tratando Coca-Cola quase como uma divindade? Quem nunca viu uma pessoa tratando o McDonald's de uma forma quase divina? Tá? Por quê? Porque essa categoria desses três que eu vou falar agora, né, que é o inocente, o sábio e o explorador, eles desenvolvem esse senso de lealdade com a sua marca, que é quase espiritual, tá? Então a Coca-Cola e o McDonald's se comunicam com as pessoas
que tem esse arquétipo de inocentes, tá? O sábio, né? A gente pode ter aí o Google, a CNN, a BBC, não é? A HP, a Dell, são todas marcas que buscam se comunicar com as pessoas que estão dentro desse arquétipo de sábio. Você pode perceber que até as mensagens que são passadas para o público é uma mensagem que transmite que essas pessoas elas estão, que são uma categoria à parte do mundo e do universo porque se relacionam com aquela marca, tá? Essas marcas, né, que se comunicam com esse arquétipo do sábio, elas buscam por pessoas que sejam inteligentes, por pessoas que tenham conhecimento, por pessoas que sejam educadas também, né? Se a gente observar, a gente vai ter aí pessoas que usam essas marcas quase como se fossem uma religião. Quem é que não briga, por exemplo, por uma marca de um notebook que diz que o dele é melhor do que o outro? Tá? Né? A HP é melhor do que a Dell, que é melhor do que a Asus, que é melhor do que, né, a Sony, que é melhor do que o Mac, um Mac, né, da Apple, criam esse sentimento de quase religiosidade. E aí a gente tem a Amazon, né, a Virgin, a Red Bull, por exemplo, que lidam com o aspecto, com o arquétipo do explorador, tá? Se você olhar, né, essas pessoas que se relacionam com essas marcas, geralmente são pessoas que são mais tolerantes, que estão sempre se reinventando, né? Que são pessoas que precisam se sentir vivas, seja através do livro, seja através do Red Bull que toma, ou seja através da música que ouve, tá? Também, né? A gente tem aí os aficionados pela Amazon, a gente tem aficionados pelo Red Bull, tá? Aí a gente tem, né, logo na sequência, o arquétipo do rebelde. Então, a gente teria aí algumas marcas como a Harley Davidson, a Diesel, que são marcas relacionadas aos rebeldes, né? A sensação de você estar numa moto, não lembra? Não dá um quê de rebeldia, né? De liberdade plena, absoluta, tá? Então, essas pessoas se comunicam dentro desse arquétipo, né? Que é esse arquétipo do rebelde. E essas marcas desejam atingir esse público que tem aí esse arquétipo. Então, são aquelas pessoas, né, que são bastante ativas, que têm um sentido de liberdade bastante grande, um sentido de honestidade muito grande também, tá? Se a gente olhar, né, o motoqueiro ele sempre passa aquela figura de um ser um tanto quanto, como é que eu vou dizer, mais rústico, mas ao mesmo tempo extremamente honesto e sincero, tá? A gente tem aí o arquétipo do mago, né? O arquétipo do mago, a gente vai ter as pessoas articuladas, que precisam se inspirar ou se tornar inspiração, que se fascinam e se maravilham pelas coisas. Aí a gente tem, por exemplo, a Disney, que está buscando pelas pessoas que estão dentro desse arquétipo. Não é à toa que uma das figuras mais conhecidas, né, do Mickey é ele na forma de um mago com uma varinha na mão. Vocês já perceberam? Tá? A gente tem o arquétipo do herói, né? Nesse arquétipo a gente vai ter aí marcas como a Nike, como a Duracell, a FedEx, que tenta mostrar para as pessoas que a sua coisa chegar no horário e no tempo certo é quase um trabalho hercúleo, é um trabalho de herói, não é? E ela se comunica com quem? Com pessoas que têm esse sentido, que são pessoas que estão sempre inspiradas, que têm um sentido motivacional, que estão sempre buscando a vitória, estão sempre correndo atrás do tempo, tá? A gente tem aí o tipo amante, né? Que são as pessoas apaixonadas, as pessoas ligadas ao prazer, né? Ligadas às emoções, à sensualidade. Quais marcas a gente poderia colocar aí como marcas de sucesso que se comunicam com esse público, com esse arquétipo? A Victoria's Secret, a L'Oréal, tá? Você pode ver, né? As mensagens são sempre mensagens dentro desse universo,
tá? Dentro de um universo, diria até venusiano, não é? Então, mostram mulheres bonitas, sensuais, a gente quase sente o perfume só pela imagem, tá? Esse é o arquétipo do amante. As pessoas, né? O arquétipo do amante tem ligação com essa marca, tá? Victoria's Secret, é isso mesmo que eu falei, tá? O bufão, que são as pessoas divertidas, alegres, né? Que buscam sempre por entretenimento, que são fora da curva, né? A gente vai ter aí marcas como a Doritos, né? A Fanta, que é da Coca-Cola, mas que é quase uma marca por si só. Você pode ver que as propagandas são sempre propagandas de pessoas alegres, divertidas, inusitadas, até a cor, né? Que é o laranja, é uma cor diferente, tá? Aí a gente tem o cidadão comum ou amigo, que é aquele que precisa se sentir pertencente a uma tribo, sentir pertencente a um grupo, né? São pessoas amigáveis, são pessoas descoladas, tá? A gente vai ter marcas aí como a Levi's, como o eBay, tá? No Brasil a gente poderia dizer o Mercado Livre, por exemplo, por que não? Tá bom? Ou seja, essas pessoas precisam do sentido de conexão. Tá? Então, só fazendo uma recapitulação, enquanto o arquétipo do inocente, do sábio, do explorador, ele vai lidar com marcas que desenvolvam nele quase um sentido espiritual de relação com aquela marca, né? O arquétipo do rebelde, do mago e do herói, ele faz com que a gente tenha um sentido de ligação mental, né, com aquela marca, uma ligação de ideal. Na realidade, eu diria que a palavra-chave, né, desses três tipos, desses três arquétipos, que é o rebelde, o mago e o herói, né, seria exatamente isso. E aí a gente tem o amante, o bufão e o cidadão comum, que é o sentido de conexão, precisa fazer a pessoa se sentir conectada com alguma coisa, ou conectada com a sensualidade, ou conectada com a alegria, ou conectada com a sua tribo, tá? Então, por isso que o cidadão comum, a gente diria que é a Leves, né? Aí você tem o cuidador, né? Quais são marcas super famosas que se comunicam com essas pessoas desse arquétipo? A Nestlé, a Johnson Johnson, a Pampers, tá? O cuidador, né, é aquele que vai prover um mundo seguro para as pessoas ao seu redor, de proteção, né? Que tem consideração pelas outras pessoas, tá? Esses três que eu vou falar agora, que é o cuidador, o governante e o criador, eles tentam passar uma sensação de estrutura para as pessoas dentro desse arquétipo, tá bom? A gente vai ter aí o governante, né? Olha só, Louis Vuitton é uma dessas marcas, Rolex é uma dessas marcas, tá? Que são pessoas que querem transmitir para as outras, né? Que têm bom gosto, que são exclusivas, que são refinadas, tá? Mercedes, né? A marca Mercedes também é uma dessas marcas que se comunica com as pessoas desse arquétipo. Você pode ver, né? As pessoas que usam essas marcas, geralmente são pessoas com muito poder aquisitivo e que estão numa posição de liderança na maior parte das vezes, né? Usar esses produtos representa que ela está demonstrando para as outras pessoas a sua estrutura, tá? E aí a gente tem, né, o criador. Então, que são pessoas que estão sempre ligadas no conceito da inovação, não é? Que gostam de se considerar únicas, diferentes, né? Transgressoras, tá? Aí a gente vai ter marcas como o YouTube, que se comunicam com esse arquétipo, né? Marcas como a Lego, que também se comunicam com esse arquétipo, tá? O criador, ele é aquele que vai construir, né? Ou ele vai construir a sua imagem na internet, o seu público na internet, a sua audiência na internet, ou com Lego, os seus castelos, tá? O seu mundo e o seu universo. Uma coisa interessante da gente notar, e eu vou dar um único exemplo só, que daqui a pouquinho já vai acabar a nossa live, né? É que
o conhecimento em cima dessas marcas, gente, é tão interessante, porque quando a gente descobre qual é o arquétipo com o qual a gente quer se conectar, a gente descobre o tipo de pessoas com as quais a gente quer se conectar e também os símbolos que essas pessoas reagem. A gente pode criar a nossa marca em cima disso. Então, hoje, grandes corporações, né, criam o seu logotipo, a cor que eles usam, baseado no arquétipo de pessoas com as quais eles querem se comunicar. Então, vou dar, por exemplo, né, o tipo inocente, tá? As marcas que desejam se comunicar com o arquétipo do inocente são aquelas marcas que são otimistas, que transmitem honestidade, confiança, né? Que querem transparecer uma certa confiabilidade, que estão sempre tentando gerar o bem-estar para as outras pessoas. Tá? O objetivo dessa marca, que elas querem transmitir, né, através da sua marca, é que para você ser feliz, você precisa daquela marca. Então, o que eles evitam todo o tempo nas suas propagandas, nas suas imagens de comunicação, né, no seu marketing, é que se você faz parte daquele grupo, você tem que ser feliz, você não pode ser uma pessoa chata, aborrecida, tá? Então, as mensagens, né, para o arquétipo do inocente, para esse público-alvo dessas marcas, é sempre a felicidade, a amizade, a infância, o otimismo, o vitalismo, tá? Elas são marcas que geralmente as pessoas amam, como eu falei para vocês, o inocente está dentro daquela categoria de uma relação quase espiritual com a marca, não é? E essas marcas precisam inspirar ideias, valores, né? Até ter um senso de ingenuidade, uma certa nostalgia pela infância, pela nossa juventude, que traz esse sentimento da nossa inocência que um dia a gente teve. Lembra que a Coca-Cola é uma dessas marcas? Pode ver que na maior parte das propagandas elas fazem isso, né? Trazem aquelas propagandas do Natal, da criança com a família, ou dos jovens na faculdade, na universidade, né? Então a estratégia delas é baseada no otimismo. A mesma coisa o McDonald's, né? Uma das propagandas mais conhecidas da Coca-Cola é aquela da máquina da amizade da Coca-Cola, né? Que as pessoas ficavam ao redor da máquina, subiam ao redor da máquina, tiravam a Coca-Cola, todas elas felizes e contentes ao redor. Então, quer dizer, traz essa coisa da juventude. Então, as cores predominantes dessas marcas, né, são o vermelho, o rosa e o amarelo. Então, se eu quero me comunicar com os tipos inocentes, com o arquétipo dos inocentes, usar essas cores é o ideal, seja no meu logotipo, na minha marca. Tá vendo como que é construído tudo? Né? É uma sabedoria ser próspero, gente, e ter um negócio que seja bem sucedido. Tá? Não é simplesmente lançar e achar que vai fazer sucesso. Não. É importante a gente utilizar esse conjunto de informações que vão, assim, fazer com que metade do caminho para a gente ser próspero já tenha ocorrido, já tenha, né, sido percorrido, tá? E aí, então, eu quero dar dicas mágicas para, se você quer se conectar com esse arquétipo ou aquele arquétipo, para o seu negócio ser melhor sucedido. Ontem a gente falou dos deuses aqui, né? A gente falou da invocação dessas divindades. Então, eu coloquei uma divindade para cada arquétipo. Então, você pode, por exemplo, transformar o seu negócio, a sua empresa, né, como sendo protegida por aquela divindade, porque aquela divindade tem uma relação profunda com aquele arquétipo. E essa divindade é uma divindade, obviamente, eu vou dizer que eu vou falar, né, que tem a ver com o sentido de prosperidade, tá? Então, se você quer se comunicar com o arquétipo dos inocentes, se o seu público-alvo está dentro do arquétipo do inocente, o melhor Deus para você trabalhar é Ganesha. Fazer rituais para Ganesha, trazer a energia de Ganesha para o seu negócio, dedicar o seu negócio a Ganesha. Tá? Se é o sábio, Cronos é um deus muito positivo para isso. Cronos também é um deus de prosperidade, riqueza. Um dia foi o mais importante de todos os deuses. Né? A foice que ele tem na mão dele não só ceifa a vida, mas também ceifa as plantas, as ervas,
as colheitas, porque muito antes de se tornar esse Deus mais sombrio que as pessoas tinham, ele era uma divindade da agricultura, tá? Explorador, né? A gente teria aí, dentro desse arquétipo, o deus Apolo, um deus ótimo para a gente se relacionar, e dedicar o nosso trabalho para se comunicar com esse arquétipo de pessoas, tá? O tipo rebelde, Hades, ou Plutão, que é o deus do submundo, que é um rebelde por si só, né? Se a gente olhar os céus, os mares e a terra, né, o submundo, que eram as três principais riquezas do povo grego, cada um tinha um dominante, tinha um rei, né? Os céus ficou com Zeus, o mar ficou com Poseidon e o submundo ficou com Hades. E Hades ele era sempre foi considerado uma divindade um pouco mais rebelde, aprontou várias, né? Nos mitos aí com os seus próprios irmãos, que parece que ele não gostava muito de ter sido relegado ao submundo, né? Então, mas o submundo guarda grandes riquezas. O ouro vem de lá, as pedras preciosas vêm de lá, tá bom? Então a gente pode se comunicar com esse Deus para trazer esse público rebelde, né, para nós. O mago seria Hermes, não é? Quem quer vibrar nesse arquétipo, quer se comunicar com os clientes dentro do arquétipo do mago. O herói, Ísis, uma deusa excelente, né? Tanto que Ísis ela é o próprio trono do Antigo Egito, ela era a terra com a qual o faraó se casava para ele poder governar, viu? O tipo amante, Afrodite, né? Afrodite também é uma deusa de prosperidade e de riqueza. Na astrologia ela é chamada de a pequena benéfica, Júpiter é chamado de o grande benéfico, né? E Afrodite, que é Vênus, é chamada de a pequena benéfica. Afrodite ela também, ou Vênus no caso, fazendo a transliteração para Roma, era uma divindade conectada com a riqueza, com as riquezas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Não é à toa que é por isso que ela rege o signo de Touro, né? Touro é um signo da terra, signo das coisas materiais, dos bens materiais, tá? O tipo bufão ou pícaro, né? A gente pode usar Mercúrio, que é um deus da mitologia romana, né? O homem comum ou cidadão, Dano, que é aquela deusa que se volta a toda a humanidade, que nutre a humanidade, né? O cuidador, Kuan-Yin. Vamos nos conectar com Kuan-Yin para atrairmos o arquétipo cuidador para os nossos negócios. O governante, Zeus, tá? E o arquétipo de criador, Pachamama, tá? Então, ou seja, o que a gente aprendeu ontem, o que a gente aprendeu hoje, já dá para a gente fazer uma estratégia para começar a se relacionar com o público que tem mais a ver com a nossa marca, com o nosso serviço, com o nosso produto. Tá bom?